Oi, eu sou a Juliana Almada, eu sou arquiteta e host do podcast Close Friends. E hoje, até o final desse episódio, eu quero te provar que a sua casa diz muito mais sobre você do que você imagina. Oi, eu sou a Thaís, sou psicóloga clínica, terapeuta da Ju. E hoje eu tô aqui para provar para vocês que uma casa só se torna um lar quando a gente sabe quem a gente é. Bom, feitas as nossas devidas apresentações, vamos para o nosso papo. Thaís, começo com o seguinte questionamento. Casa é onde você mora ou onde você se encontra? O que é a casa para você? Bom, a casa, ela deveria ser o lugar onde a gente se encontra. Mas nem sempre é isso que acontece. Por diversos motivos que depois a gente vai entrando, né? Mas uma casa, pra gente se encontrar nela, tem que ter um pouco da gente nela. Tem que ter a nossa alma na casa. Tem que ter afeto, tem que ter história, tem que ter memória. Tem que ter a gente, a nossa identidade, né? A nossa casa, ela é uma parte da nossa identidade. Uma casa, ela é acolhimento, ela é segurança, ela é aconchego, ou pelo menos deveria ser. Eu concordo. É aí que a gente também tem essa diferença entre casa e lar, né? Eu acho que a casa também, ela parte de um lugar que ela é um abrigo. É um abrigo físico e isso vem lá também, né, de toda a natureza, não só acho que da nossa história enquanto homens, seres humanos, mas todo mundo precisa de um abrigo. Mas a gente é diferente do lar. O lar a gente constrói esse lar e como? Justamente colocando afeto, trazendo memórias, trazendo um significado para aquele espaço. Exatamente, eu acho que uma casa, ela pode ter um passado, mas um lar tem história. E isso faz toda a diferença quando você entra nesse lugar. Eu concordo. Seja você ou as outras pessoas, né? Concordo total. E aí, como que a gente transforma, então, essa casa num lar? Como a gente traz toda essa história, todas essas memórias, esse afeto para dentro dessa casa? Eu acho que a primeira coisa é a gente fazer o trabalho de se conhecer. É a gente olhar para dentro, é a gente olhar para nossa história, né? Porque eu falei do passado é uma coisa, ter história é outra. Então, se você não acessa a sua história, dificilmente você vai conseguir construir um lar. Porque o lar tem afeto. E o afeto está na nossa história, nas coisas que a gente já passou e que a gente está construindo. Então, primeira coisa, faz terapia. Por favor, aqui a gente é muito defensor da terapia. Então, fazer terapia, ler livros. Que música você gosta, que você vai tocar dentro da sua casa? Quais são os seus cheiros favoritos? Que comida você gosta? Você gosta de cozinhar? Você não gosta de cozinhar? Que cores você gosta? Você gosta de pôr do sol? Então você põe essas cores na sua parede, que vão te remeter a alguma coisa gostosa. Então assim, pra gente ter um lar, a gente precisa ter a nós mesmos. E isso é uma questão, né? Porque hoje em dia tá todo mundo muito igual, né? Tá todo mundo muito igual. Sim. Muito igual. E aí eu acho que a gente entra nessa problemática, né? Quando a gente chega ali, quando o cliente chega para mim com uma referência maravilhosa do Pinterest, e que ele quer replicar aquilo porque ele achou bonito. Sim. E tá tudo bem. Mas assim, ele vai construir uma casa, né? Aí ele vai comprar quadros novos, ele vai usar os revestimentos do momento. E aí, daqui 5 anos, ele vai olhar e vai falar, não significa nada. Exato. Né? E talvez ele nunca se sinta, de fato, pertencente àquele espaço, assim, porque não traduz quem ele é, não tem a essência dele ali dentro, né? Eu acho que muito, ouvi essa frase muito bonita, mas que você transformar a casa num lar é você trazer a sua alma para dentro dela. Exato. E aí é isso, você precisa se conhecer, entender o que você gosta. Uma estante cheia de livros para decorar. Que tem de monte, né? Tem de monte. O povo gosta de comprar aqueles livros de várias cores para deixar só em degradê. Exato. Lindo, maravilhoso. E sendo que assim... Aí você pergunta, nossa, o que se trata esse livro?
Nem sei. Nada. Isso diz muito sobre a pessoa, né? Já vamos trazer aqui pro psicológico. Você fala, nossa, você tem tanta coisa, mas o que tem dentro de você? Aí o bagulho ficou... Porque, na verdade, isso eu acho que é uma forma da pessoa... Ela quer mostrar ali pros outros. Seja que a casa dela é linda, instagramável e tal. Mas, por exemplo, nesse exemplo de livros, não, uma pessoa muito culta, que lê muito, né? E na verdade, não. E ela tá tentando mostrar isso pro mundo... ali na sala dela, mas vamos ver o quarto dela, como que tá. Exatamente. A casa lar, né? Vamos aqui, casa barra lar. Ela é pra quem? Ela é pros outros, né? Hoje em dia a casa que a gente vê é pros outros acharem a sua casa linda, pros outros acharem que você decorou e, nossa, os rubbles, e você é ótima, né? Muito bom gosto. Cadê você na sua casa? Sendo que os outros vão ver a sua casa seja no tempo de um story, seja no tempo de um almoço que você vai receber algumas pessoas em casa, mas você vive na sua casa a maior parte do tempo, né? Exatamente. E né, assim, a casa, o lar, ele tem afeto dentro. Então, você tá direcionando esse afeto meio plástico, assim, né? Pra fora, pras pessoas. Sendo que você tá todos os dias dentro da sua casa. E a nossa casa, né, o afeto, ele nos afeta, né? É o que nos afeta. Então, como que esses livros plastificados, coloridos, todos em degradê, belíssimos, estão te afetando? Legal, você olha e fala, nossa, que paz. A paz tá fora, mas dentro provavelmente tá um caos. Não deve estar muito legal, pra você ter que ter tudo tão arrumadinho, tão perfeito. Né? Então, assim, dentro da nossa casa, as coisas precisam nos afetar positivamente. E eu acho que isso, a gente precisa saber a nossa identidade. Pelo menos um pouco, né? Completamente. E não tem fim, eu acho, né? A identidade, ela é uma coisa que a gente tá construindo, né? O Jung, ele falava da individuação, que é esse encontro com o nosso ser integral. Só que a individuação, ela vai acontecer ao longo de uma vida toda. Por isso que a casa também, né, você pode dizer, ela vai se transformando. Ela se transforma junto com a gente. Junto com a gente. Não tem jeito. E aí, às vezes, você deve se deparar com umas casas do tipo, parou no tempo. E aí você olha pro dono da casa e fala, entendi. E agora que você falou isso, você deve ver umas casas de fato. Eu acho que a nossa casa, ela diz muito sobre a gente. Sim. Né? Quando você conhece a casa de uma pessoa, você consegue entender melhor sobre ela. E é muito engraçado, às vezes, quando eu chego até um cliente, seja na casa que ele já mora, ou seja na casa que a gente está construindo, alguns detalhes, até como organiza as coisas, a prioridade que eles dão, seja, né, para fazer o projeto, assim, da área social, da sala que todo mundo vai ver, do quarto. Você consegue entender algumas coisas de como funciona aqui dentro, né? Então, a casa, assim, na psicologia, né, a partir da teoria que eu estudo, que é do Jung, a casa ela é muito simbólica, né? Ela é o reflexo do nosso self, de quem a gente é. Né? Então, na nossa casa tem o nosso inconsciente, o nosso consciente e, assim, tanto que eu acho que provavelmente todo mundo tem um quartinho que tá escondido ou que tem umas bagunças lá dentro. A gente também tem os quartinhos internos, né? Que a gente deixa ali no cantinho, bagunçado e fala, não quero olhar agora, deixa eu fechar. Exatamente. Se você quer uma resposta de como você tá, ou pelo menos começar para esse autoconhecimento, olha para tua casa. Aonde tá arrumado, aonde não tá arrumado, aonde você se importa mais, aonde você não se importa. Enfim, dá pra gente ir longe. Dá pra gente ir longe, eu também acho. E eu sempre falo isso, né? Até contando um pouco da minha experiência. Eu também, durante um tempo, eu achava que eu precisava ter uma casa super organizada, porque eu sou arquiteta e tal. E eu era dessas que,
Eu cheguei a procurar vários desses livros coloridinhos para colocar na minha estante, principalmente quando a gente se mudou para essa casa, que é uma casa maior e que tem mais estantes para expor objetos. Eu falava, gente, eu preciso preencher todos esses espaços. E aí eu entrei meio numa loucura, mas eu falei, não, eu não preciso. Porque isso não vai ter a ver comigo. E, na verdade, eu preciso ir construir, eu preciso ir preenchendo esses espaços com o tempo. Então, agora, eu estava até olhando semana passada para minha estante, e eu falei, caramba, eu cheguei aqui, tipo, não tinha nada. Olha agora o tanto de coisa que tem. E assim, tem os álbuns do meu casamento. Então, né, toda vez que eu olho ali, já traz uma memória. Aí eu trouxe uma cerâmicazinha da última viagem que eu fiz agora para a Alemanha. Aí eu tenho um outro objeto. Entendeu? Cada detalhe conta a minha história, né? São peças assim, e é muito gostoso isso. É muito gostosa essa sensação. E é isso, né? Eu acho que de nada vale a gente começar... Porque como que a gente vai trazer? Do ponto de vista mais prático mesmo, como que a gente vai trazer essa alma, essa identidade para dentro dessa casa? Eu acho que é isso, com objetos que a gente traz de viagem, com coisas que a gente herdou de repente, objetos que a gente tem herdado, que contem alguma história ou que realmente tem a ver com você, com o que você gosta. É uma letra de música, de uma música que você gosta muito. É isso, né? Você trazendo e aos pouquinhos ir construindo a sua casa. Você não precisa se mudar para um lugar e tá com tudo pronto. Sim. Isso foi uma coisa que eu também, pela minha vivência, consegui entender. Que um lar, ele é construído. E a gente precisa dar lugar para falta. A falta é um lugar que, assim, as pessoas, incluindo eu, tá? Mas assim, a gente não sabe lidar muito bem com o vazio. O vazio angustia. Então você vê ali na sua casa aquela parede sem nada. Meu Deus, eu preciso entupir de coisa. Só que assim, não existe uma vida sem falta. Se a sua vida tá muito entupida de coisa, ou mesmo sua casa, tem coisa aí. Com certeza. Né? E porque a falta ela é muito importante porque ela que faz a gente avançar. Né? Se a gente já tem tudo, a gente fica assim. Ela tá escondendo então alguma tá bom, coisa. já tenho tudo, não preciso correr atrás de nada, não preciso viver nada novo, né? Então, assim, a falta, ela é essencial e a gente precisa se relacionar com ela. Dentro da nossa casa externa e da nossa casa interna, né? Porque só assim pra gente crescer e dar todo o charme da casa, né? Acho que uma casa, ela precisa ter um charme, não é? Uma casa, ela precisa estar um pouquinho desarrumada. Ela precisa, né? Igual você me levou lá pra ver seu quarto, tava com a cama desarrumada, falou, olha Tudo que beleza. Tem gente morando aqui. Tem gente morando, tem gente dormindo bem, olha que beleza. Né? Tem vida dentro. Eu acho que um lar, ele precisa ter vida dentro. E a vida, meu amor, é com a falta, não tem jeito. É isso aí. É a bagunça também. É a bagunça. Não é só a boniteza, né? Não, porque a gente não é bonito, né? O tempo todo. A gente tenta, né? A gente tenta, né? Mas nem sempre dá, né? Eu queria muito saber a sua opinião, seu ponto de vista, né, sobre isso. Mas um movimento que eu tenho reparado muito dentro da arquitetura eu acho que, principalmente pós-pandemia, as casas que antes elas eram muito mais, talvez, minimalistas, as pessoas buscavam muito mais esse minimalismo, casas bem mais neutras. Aqui nesse perfil todos sabem que eu não sou fã do minimalismo, então um pouquinho talvez sem personalidade, mas eu acho que tinha esse movimento e principalmente depois da pandemia eu senti que as pessoas passaram a buscar casas com muito mais texturas, muito mais cores, e agora está sendo resgatado isso também de mais memórias, dessa coisa do afeto, e casas muito mais com uma vibe casa de vó. Sim. Sabe? Aquela coisa gostosinha que lembra, puxa lá uma memória de infância. Por que será
que isso está acontecendo? Então, primeiro porque estamos todos muito cansados, né? A gente está exausto. A gente trabalha muito, a gente vive pouco. E quando a gente pensa em casa, a casa ela é um símbolo, né? Ela é uma ideia, a gente fala que é um arquétipo. Então, o arquétipo ele é uma ideia universal ali, que todo mundo mais ou menos tem igual. Né? Então, quando você fala casa, eu até fiz essa pergunta para os meus seguidores outro dia. Todos falaram porto seguro, aconchego, boa energia, segurança, então afeto, então carinho tinha também, muita coisa. E quando a gente pensa em todas essas palavras, se você imaginar uma casa de vovozinha, que é o que a gente tem no nosso imaginário, é isso. É a avó que vai fazer a macarronada de domingo, que vai te entupir de doce, que vai te dar aquele abraço que você sai com os olhos para fora, de tão apertado que ela aperta, né? Aquele cheirinho. Então, eu acho que nós somos uma sociedade muito carente, né? E eu acho que é ótimo a gente buscar isso nas casas hoje, sabe? Porque senão a gente tá muito robotizado, muito instagramável. Ainda que a casa de vovó também seja instagramável, mas eu acho menos pior, sabe? Sim, com certeza. Então, é interessante a gente ver isso, né? Claro que tem avós que não são essa vovozinha toda, mas é mais pela ideia do vovó, né? Esse abraço apertado, gorducho, sabe? Gostoso, né? Gostoso. Então, eu vejo muito isso hoje, assim. A gente vive um mundo muito duro. Então, que pelo menos dentro de casa, a gente tenha afeto. E aí a gente vai apelando para esses recursos, né? Principalmente a gente está em São Paulo, né? São Paulo deu um boom de casa de vila, de... Nossa Senhora. Se você consegue Sim, falar melhor. Né? Sim. E eu acho que isso foi... Né, não foi coincidência, eu também senti isso pós-pandemia, porque a gente viveu de fato. Se a gente já estava nesse ritmo louco de trabalho, pós uma pandemia que todo mundo teve que ficar enclausurado, né, você sente falta dessa coisa, desse contato humano, desse abraço, desse aconchego. E é isso, assim, muitas vezes, agora indo pro lado psicológico, né? A gente tem essa ideia de casa, mas não é a realidade, né? Como assim? A gente quer se sentir seguro, amado, protegido dentro de casa. Mas às vezes dentro de casa é o pior lugar do mundo também. Né? Então eu acho que às vezes a gente tenta reproduzir também para nos salvar de alguma forma. Né? Infelizmente, é que vou pesar o clima, né? Não, mas estamos aqui para isso. Infelizmente, assim, a maioria dos abusos que a gente vê acontecem dentro de casa com as famílias. Então, muitas vezes, casa não é sinônimo de segurança, proteção e aconchego. Casa é sinônimo de perigo. Né? Então, assim, e isso reverbera para as outras relações também, né? Então, tem gente que fala assim, ai, eu me sinto tão em casa me relacionando com esse meu namorado. Aí você fala, como é que era a sua casa? Tiro, porrada e bomba. Aí você fala, nossa, deve ser ótima a sua relação com seu namorado. Então a gente transfere essa casa pro outro também, né? Quando a nossa casa não é muito confortável. Né? Então, assim, eu já falei isso, ai, ele é meu lar. Posso fazer assim? Pode. Tomei. Só descer as opções. Sabe? Me ferrei. E era um momento que eu era mais jovem, eu não sabia quem eu era, a minha identidade. Eu não tinha casa, a minha casa era os outros, a minha casa era a casa dos meus pais, a minha casa era o meu namorado, a minha casa era a faculdade. Que isso é uma coisa que a gente tem quando a gente é jovem, né? A gente quer sair da casa dos pais, porque não é a nossa. Mas até a gente construir o nosso lar, demora muito. Enfim, então eu acho que é isso, assim. É importante a gente trazer esse aconchego para o nosso lar, né? Essa coisa do arquétipo da vovó, da segurança, do aconchego. Mas, assim, não adianta nada você ter uma casa que é uma fofura e você ser puta de uma baca, sabe?
e você viver com pessoas que te fazem mal. Uhum. E isso acontece muito, né? Nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado, é verdade. Então pensem assim, o que é casa para vocês? Qual que é a referência de casa que vocês têm? Uhum. Porque ela vai definir as suas relações. E é isso que a gente tá falando, né? Que tem a ver com você. Então, E aí você vê o que você precisa transformar. exatamente. Por isso que você precisa se conhecer, né? Exato. Até isso que você comentou, é importante. Quando a gente sai da casa dos nossos pais, né? Você tá morando ali com outras pessoas, o jeito que aquela casa tá configurada, tá organizada, enfim, nem sempre é o seu. E aí, quando você vai para um lugar só seu, você precisa de fato passar por esse processo de pera, Isso. o que eu gosto, né? Eu enquanto indivíduo, o que eu gosto, quem eu sou, né? E é todo, de fato, acho que leva tempo até você conseguir se encontrar ali, entender o que é casa para você, como você quer fazer as coisas e de fato ter um lugar que você se identifique. E é interessante a gente ver, né, nesse aspecto assim psicológico dos adolescentes. Porque vamos pensar, os pais foram lá, criaram a casa deles, com a identidade deles, vieram os filhos. Vai adaptando ali, né, para os filhos, mas não é a cara dos filhos, é a cara dos pais. Então, o adolescente, quando ele fica a criança quando fica adolescente, o que ela faz? Disruptiva no quarto. Cola coisa na parede, escreve na porta do armário, enfim, o meu era cheio de pluma, assim. Eu não sei como é que era o seu de adolescente, você lembra? Eu tinha, não tinha plumas, mas eu tinha bastante pôster, coisa grudada na parede, adesivo, assim, um quadro que eu achava muito louco, assim. Exato, então aí você já vê a primeira tentativa que é saudável e que precisa existir de individualidade. Então assim, essa não é a minha casa, é a casa dos meus pais. Mas o meu quarto é o meu quarto. Que bom que tá rolando isso. Que bom que os pais permitem isso, né? Alguns não permitem muito, mas... E aí, esse processo, ele é muito importante, né? Da separação mesmo dos pais. E você vê que o adolescente, ele não quer ficar em casa. Ele quer ficar na rua, ele quer ficar na casa do amigo, ele quer ir pra festa, ele quer ir viajar. A última coisa que ele quer é ficar em casa. Tanto que tem pai que fala, nossa, tá achando que a casa é hotel? Assim? Vem só pra lavar roupa. Sim. Por quê? Porque eu tô indo explorar. Porque eu preciso descobrir qual que é o meu lar. Como vai ser o meu lar. Como vai ser a minha casa. O adolescente, ele ainda não se desenvolveu. Ele tá desenvolvendo a identidade dele. Sim. Né? Então não tem como ele ter uma casa se ainda não tá pronto. Então, deixa aí, né? E os pais ficam muito chateados quando o filho sai de casa, né? Depois mais velho, porque falam, ai meu Deus, mas o que é? Ele dava tudo aqui, ele tinha tudo que ele precisava. Mas não é sobre ter tudo. Isso, né? Não é sobre isso. É sobre ele ter conseguido criar a própria casa. Isso é muito bonito, sabe? E eu acho que os pais deveriam ficar muito felizes do filho conseguir criar a própria casa. É uma vitória, assim. Porque tem, né? Aí a gente vê gente que tá morando com os pais, até hoje, que aí fica um pouco uma confusão, assim, né? Ou que foi morar sozinho, mas tá na casa dos pais toda hora. Ou os pais estão na casa toda hora. Aí a mãe traz a decoração. A mãe decide como vai limpar o chão. Nossa. Aí você fala, boa, a casa é de quem, gente? Ai, meu Deus. Mas você sabe o que você estava falando? E eu lembrei muito de uma cliente minha que na fase dela de criança, adolescência, né? Ela dividia quarto com as irmãs, ela não tinha essa possibilidade de ter o espaço dela, né? E ela veio de uma outra realidade. Então, quando ela teve a oportunidade de ter o apartamento dela e de poder fazer o projeto dos sonhos, ela trouxe muita coisa daquela Carol lá da infância, Menina, né? Então, ela é fissurada, apaixonada pela Disney, pelo Mickey. Então tem muita coisa, muitos elementos da Disney no apartamento dela. Eu lembro que até a gente fez projeto, né, ali do hall de entrada.
E aí tinha uma frase que ela queria muito. Ela falou: ai, Ju, vamos adesivar essa frase, a gente pode ter, porque eu queria bater o olho sempre nessa frase. E, cara, tá bom, ela não vai ficar bonita, não importa, tipo, tem a ver com você. Essa frase é importante pra você. Vamos, e a gente escolheu uma fonte, bem a fonte da Disney, né? A tipologia lá das letras da Disney, porque, cara, é o mundo dela, o mundo encantado dela. Exato, e eu acho muito saudável ela fazer isso, porque culturalmente o que a gente tem, assim, das pessoas, né? A gente, quando é criança, se a gente não consegue ter algumas coisas, adolescência não consegue ter algumas coisas, a gente vira adulto e fala, ai, tudo que eu não tive vou dar pro meu filho. E aí que mora o problema, né? Porque assim, em vez de você dar pro seu filho tudo que você não teve, dê a você primeiro. Então eu acho muito bonito o movimento que ela faz. Que assim, não tô nem aí se você acha que é infantil, se você acha que fica feio, que a casa não fica de adulto. O que é uma casa de adulto? Na minha concepção, é uma casa bem sem graça. Né? Então assim, é se dar antes. Senão, você vai acabar querendo dar tudo pro seu filho e você nem sabe se ele quer. Sabe? Você fala, não, mas eu queria tanto, então eu vou te dar. Aí o filho fala, tá, mas eu quero outra coisa. Não, mas eu vou te dar, mas eu não quero. Mas aí o filho às vezes não consegue falar que não quer. Vai falar, tá bom. Só vai Aí, aceitando, né? vai vivendo a vida da mãe, do pai. E aí cria uma vida que não é a dele, uma casa que não é a dele. Sabe que uma coisa que eu penso é que, nesse caso, né, dessa cliente que eu tô comentando, que ela trouxe muita coisa lá da infância dela pro apartamento dela hoje, mas é porque ela também mora sozinha. E se ela morasse com mais alguém, ela dividisse aquele espaço com mais uma pessoa, você acha que seria um problema ela trazer todas essas memórias para dentro do apartamento dela? Eu não acho que seria um problema, mas aí precisa haver um combinado, né? Porque uma coisa que acontece também, assim, ela sabe quem ela é, ela sabe o que ela gosta. Se ela tá com uma pessoa que não sabe muito bem o que gosta, que não sabe muito bem o que quer, a pessoa vai se vestir ali do jeitinho que ela gosta, né? Vai celebrar os mesmos objetos de infância dela. E aí, um se acopla no outro. E aí dá ruim, né? Dá ruim. Dá ruim pro relacionamento, a casa vai ter a cara de uma pessoa só. Então, assim, o ideal é que dê uma mescladinha, né? Mesmo que você não goste de algum objeto que o outro traga, o problema é teu. Entendeu? Tipo, mas eu não gosto. O problema é teu. Vai ter que abrir espaço, né? A vida é isso, é falta, é abrir espaço, é se adaptar, é ser flexível, né? E eu acho que isso, né, a rigidez também é uma coisa que a gente precisa lutar contra. Essa rigidez da casa, de ser tudo do meu jeito, de ser tudo no lugar que eu gosto, de nada sair do lugar. Isso não é saudável, né? Isso a gente também pode, tudo que eu tô falando aqui, dá pra gente associar com o nosso eu, com a nossa casinha interna, né? Então eu acho que um relacionamento, né, quando vocês estão morando junto, é ótimo pra isso, pra exercitar essa flexibilidade. Porque senão não tem crescimento. Senão... Não. É isso que você falou, né? Senão o outro começa a viver como você, com essas isso não é saudável. Não. Pro relacionamento, né? Pros dois. Pra ninguém. Um vai se encher o saco de falar, meu Deus, quem que eu tô aqui namorando? Cadê você? Qual que é a sua identidade? Quem é você? Tem, você né? é só uma projeção minha? Exatamente. É chato. Exatamente. Como eu acredito muito nisso, que você precisa se identificar com o seu lar, que a gente precisa chegar no meio do caminho e que os dois gostem daquele espaço, gostem do que estão vendo e que tenha de fato conte um pouquinho da história dos dois, porque afinal é isso, né? A soma de duas histórias e tá criando mais uma. Exato. E é isso, né? Se você pensar nessa casa de duas pessoas, se tem muita briga ali do que fica aqui nesse lugar, do que fica no outro, você pode ter certeza que o relacionamento é a mesma coisa. A casa é reflexo. Ponto. E aí, quando a gente fala de reformar, né? Então, você já tá há um tempo vivendo lá naquele lugar. De repente, cara, não tô me enxergando mais nesse espaço.
vou reformar. Isso é algo positivo, né? Com certeza. Com certeza. Que é o que eu falei, né, no comecinho sobre a individuação na psicologia, né? Que é esse caminhar para uma integração de quem nós somos. E leva uma vida toda para isso. Levando uma vida toda, você vai passar por todas as fases. Quem você era criança, o seu quarto é diferente do seu quarto de adolescente, é diferente do seu quarto de jovem adulta, é diferente do seu quarto adulta. Né? Então, eu acho que as reformas, elas são muito bem-vindas e geralmente elas estão em sincronia com as transformações da vida, né? Então, você vê um casal que quer reformar uma casa porque vai receber uma criança. Então, eles estão se transformando, eles estão abrindo espaço para receber uma nova vida. E aí vem uma reforma de um quarto, transformar um quarto que eram paredes brancas em um quarto de bebê. A reforma, ela vem de uma transformação interna. Eu acredito nisso, assim, escutando os meus pacientes, a minha vida também, ela vem de um movimento de expansão. E eu acho que é bem-vindo. Aí como que você vai lidar com essa reforma? Aí você vai levando pra terapia, porque vai mexer. Reforma mexe. Né? Pra você deve ser muito desafiador, porque assim, se você falar, eu tô lidando com a casa de uma pessoa. Tá bom, com paredes. Arquiteto lida com paredes. Não, meu amor, você tá lidando com o sonho, você tá lidando com a forma que a pessoa se relaciona com a casa e com ela mesma. O seu cliente provavelmente não se toca de que ele tá se transformando ali, de que ele tá lidando com ele mesmo. Né? Que as demandas dele têm muito a ver com processos internos dele. Completamente. Eu acho que tudo isso, né, de reformar, enfim, vou falar de reforma porque é o que eu mais faço. Mas vai muito além do financeiro, né? Não vou reformar minha casa porque eu tô com um dinheirinho sobrando, tô fazendo nada, vamos lá. Não é sobre isso, é sobre algo muito maior. E eu até com a psicoarquitetura, que é o que eu aplico, eu tento trabalhar muito isso, na verdade. Trabalhar a escuta, entender o cliente, qual é a fase de vida que ele tá agora, o que ele tá passando, entender o que motivou ele a comprar aquele apartamento novo, por exemplo, comprar aquela casa, o que levou ele até ali. Porque muitas vezes, eu ouvi isso outro dia de uma cliente, é muito assim, preenche meu coração. Ela falou assim, Ju, você conseguiu traduzir uma coisa que nem eu sabia que eu queria. E é isso, é entender, né, é perceber uma coisa, escutar, perceber uma coisa que assim, ele nem tinha trazido isso para a consciência, mas que ele precisava. Exato. Né? É o que eu falo, não adianta só ser uma casa bonita, ser uma casa funcional, mas ela precisa estar muito alinhada com dentro, né? Total. Com você. Total. E mesmo mudanças de casa, né? A pessoa comprando uma casa, mudando de casa. Tem muita coisa envolvida, né? Tem muito afeto envolvido. Então é muita responsabilidade, que a gente nem imagina. Nossa, muita. E aí quando a gente vê, né? Sei lá, você vê o seu cliente no meio da obra, assim, né? Meu Deus. Tipo, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Mexe coisas que você não tá vendo. Total. É uma profissão desafiadora. Sim. E aí, fora que muitos também chegam até mim e falam, nossa, desculpa, te usei, fiz quase uma sessão de terapia com você, porque aí vem desabafar. Você já se envolve muito em todo o processo de conhecer toda a história da pessoa e tal. E aí mexe com o financeiro, e aí às vezes é o dinheiro de uma vida toda juntando ali para aquela conquista. Então é uma relação complicada. Intensa. Melhor. E profunda. Sim, com relação aos seus clientes, você consegue ver assim a identidade deles nos seus projetos ou muito? Eu tava esses dias até pensando sobre isso, né? Como eu acredito que os meus projetos, apesar deles terem ali um traço que é meu, eles têm as suas semelhanças, né, no projetar e tal, mas eu acho que são
projetos, apartamentos completamente diferentes um do outro, e eu tava até refletindo sobre isso. Amo todos são meus filhos. Sempre o melhor projeto é o último que eu fiz, que eu falo, nossa, esse eu me superei, tá maravilhoso e tal. Mas eu, Juliana, não moraria em nenhum deles, em nenhum apartamento que eu projetei, nenhuma casa, porque eu não projeto pra mim. Eu acho que, claro, eu levo comigo algumas coisas ali para aquele desenho, para aquele projeto, mas eu tô fazendo para quem vai morar ali. Então, eu enxergo eles de completamente diferentes um do outro, com a cara de quem vai morar ali. E eu acho isso muito gostoso. E importante, né? E importante. Senão a gente fica todo mundo igual. Exatamente. E é sempre o caminho que a gente tem caído, né? A nossa sociedade, assim. A gente não curte muito se diferenciar, né? O ser humano tem essa coisa da gente pertencer. A gente quer pertencer a grupos. Mas eu acho que a gente tá levando para um outro level, assim, sabe? Que é meio doentio. E eu acho que tem tanto a questão do pertencer a esse grupo, mas muitas vezes porque você tá almejando, quando você chega com a referência do apartamento da influenciadora X, eu acho que você tá almejando um pouco aquele status também, né? Sim, muitas vezes. Exatamente. O estilo de vida, né? A forma como você vai ser visto, o status. Mas aí é você mesmo? O quão problemático isso pode ser, né? Muito. Na real. Porque talvez num primeiro momento até... Nossa, que legal, que lindo, mas É assim que os dermatos estão falando, que as pessoas estão chegando com o filtro do Instagram e falam, eu quero essa cara. Com a casa, né? Eu quero essa casa. Coisa. É a mesma coisa. Mas você vê como tá tudo interligado? Como a gente é tonto. É verdade. A gente é muito tonto. É verdade. O legal da vida é a gente se diferenciar. O legal da vida é a gente não ser igual a todo mundo. Como diriam nossas mães, você não é todo mundo. Não é mesmo. Isso é bom, só que a gente tem medo. Porque quando a gente se destaca, né, como é que fala? O prego que se destaca leva a martelada. Então alguém vai julgar a sua casa. Vai. Alguém vai julgar a sua roupa, alguém vai julgar a sua aparência. Mas a gente tá vivendo pra quem? E pra quê, né? Nossa, esse agora pegou. Agora pegou. Acho que é isso. Agora, a pergunta de milhões que eu te faço. E quando a pessoa não tem uma casa? Como se sentir em casa sem ter uma casa física? Muitas vezes uma pessoa que vive uma vida nômade. É terapia. É terapia, mas assim, é olhar pra dentro. É o que a gente falou desde o começo, né, aqui do podcast. É olhar pra dentro, porque eu falo que nós somos um caramujinho. Então a gente carrega a nossa casa nas nossas costas. Nossa casa não tá fora, ela tá na gente. Né? Então, por mais que você não tenha uma casa fixa, o que te afeta? Né? Lembrar do afeto. O que te afeta? O que você vai pôr na sua casquinha aqui de caramujo, na sua casinha, que você vai levar com você para onde você estiver? Não importa se você num hostel, se você numa casa no meio do mato, ou mesmo pessoas em situação de rua. Né? Posso falar do exemplo? Pode. Eu trabalhei com pessoas em situação de rua e eu fazia os atendimentos num centro de acolhida. Então, eles passavam o dia lá e muitos deles não passavam o dia lá dentro, ou mesmo dormiam nos albergues, porque não era a casa deles. Por quê? Porque os cachorrinhos estavam do lado de fora. É proibido que os cachorrinhos entrem. E eles não se separam dos cachorros. Então, pra gente ver como a casa não é um lugar físico. O lugar físico, ele é uma consequência do que a gente carrega dentro. Eu, por exemplo, eu acabei de me mudar. A primeira coisa que eu fiz foi levar a minha cachorra pra dentro do meu apartamento. Acabou. A minha cachorra lá dentro, eu já tô em casa. Né? Então, o que você vai levar nas suas costinhas de caramujinho? Eu levaria minha cachorra, levaria uns quadros que eu gosto, as minhas plantas. Mas também, se não tiver nada disso, só minha cachorra. Vai lá das costas. E levo. Porque
Porque com isso eu fico em casa em qualquer lugar. Eu faço de qualquer buraco a minha casa. De qualquer situação, um lugar um pouco melhor. Nossa, muito lindo. Muito lindo. É sobre isso, é um resumo, acho que de tudo que a gente conversou, né? Que você precisa se conhecer, entender o que é a casa para você. Uhum. E de fato, se você tem esse lugar físico, ele é uma externalização, né? Tipo, Exato, você tá colocando isso aqui dentro para fora. exato. Esse é o movimento. Esse é um movimento muito lindo. Bom. Abraço. Bom, e para você que ouviu a gente até aqui, quero te pedir para curtir esse episódio, seguir a gente aqui no Spotify e também compartilhar com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem.